que estão na igreja em Éfeso, em Esmirna e assim sucessivamente. Essa é a minha opinião, mas, mais uma vez, essa questão não muda o nosso entendimento sobre Apocalipse, ok? É uma dúvida do irmão Ivaldo, assim como a Adriana também falou que era boa essa pergunta, assim como eu tinha essa dúvida quando comecei a estudar Apocalipse, e assim como vários homens e mulheres de Deus têm essa dúvida e estudam e buscam para ter talvez o entendimento. Mas a palavra de Deus, ela não deixa isso claro para nós, não é isso que está escrito aqui, mas ela deixa margem para esse entendimento por causa desses outros versículos que falam sobre anjos caídos e se referem às estrelas, né, e tudo mais. Então, a gente pode acreditar que pode ser isso. Por isso que Apocalipse vai falar sobre esses anjos como seres celestiais e não como homens que estão sob a igreja. Mas tem gente que fala que é os pastores porque está dando uma advertência, né, para esses. Então, eu acredito que se são homens, cabe a interpretação, mas se também são anjos, é como se Deus dissesse assim, olha, avisa ao meu povo, avisa a esses anjos que estão cuidando dessas igrejas para adverti-los, para trazer correção espiritual sobre tudo isso que nós vamos ver dentro dessas igrejas, ok? Então, esse é o entendimento que eu tenho até aqui. Tudo bem para a galera aí? Foi muito... Foi muito... Elisângela, Pode falar, Débora. Eu até, por vista da palavra mesmo aqui, quando a gente expressa, com relação, eu acredito realmente que com em relação a anjos, porque ele faz assim, ao anjo da igreja, escreva. Então, alerte a igreja, para que o anjo espiritual mesmo venha estar alertando a igreja. Eu entendo que seja, não seja referente mesmo a pessoas. A interpretação, isso não é de hoje, né? Então não vou nem bater o martelo, Débora. Dei a minha opinião e dei as duas vertentes que existem teológicas ao redor, né, de todo o tempo da igreja aí. Então, deixa margem para as duas interpretações. E mais uma vez eu digo que essas interpretações não mudam o sentido do que Deus quer dizer para a igreja e o que Deus está fazendo e falando aqui em Apocalipse. É só uma observação que a gente tem, ok? Então, não se preocupem com essas questões, porque isso não difere, graças a Deus, com o entendimento que a gente precisa ter do livro e dos acontecimentos e do estudo da escatologia, tá bom? Mas é algo que fica aí pra gente pensar sim. E aí, oi, Rê, pode falar. Essa questão do candelabro, dos igrejas, colocar o candelabro no púlpito ou em cima da mesa da ceia, como se fosse para nesse sentido o candelabro. Vamos falar sobre ele. Eu vou começar hoje, infelizmente a gente não vai conseguir terminar esse entendimento, porque a gente falou bastante outras coisas, mas eu quero dar uma ênfase assim fortíssima para esse objeto, e era basicamente a aula que eu ia dar, tá em cima do candelabro hoje. Mas a gente falou sobre outras coisas e não deu tempo de eu entrar especificamente. Mas está se falando se as 7 igrejas elas são consideradas aqui na Apocalipse, a visão de João está dando as 7 igrejas como 7 candelabros, nós precisamos olhar então com intensidade para o candelabro. Eu preciso entender o significado que essa peça tinha então para o contexto da palavra de Deus. Então, a nossa visão nesse momento, ela precisa se voltar para isso, para que eu possa entender as advertências ou tudo que Deus vai trazer às 7 igrejas, eu preciso entender o que Deus está dizendo que é a representação dessa igreja, então, através desse candelabro. Então, a peça-chave aqui para nós, se vocês quiserem grifar, circular, fazer o que vocês quiserem, coloquem em letras garrafais, é o candelabro. Eu, a igreja, sou um candelabro para Deus. Então, o que é o candelabro? Vamos pegar rapidinho aí para nós, só começarmos então esse entendimento. Eu quero que vocês abram Êxodo 25, 31. Êxodo
25, 31. Êxodo 25, 31. Vamos ver a primeira vez que essa peça ela é então falada sobre ela, como ela é e qual seria então a representação dela dentro do contexto da palavra e do próprio tabernáculo, que era onde ela ficava inserida. 25, 31 diz assim, vocês acharam aí? Eu vou ler aqui. Faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Aí ele termina falando do que é. Eu vou terminar só porque eu quero o último versículo, perdão. 38. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. 39. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Versículo 40. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, aqui começa Moisés falando para os artesãos, para as pessoas que iam fazer o candelabro, como é que essa peça deveria ser. Então, se vocês olharam para a fotinho que eu coloquei lá para vocês e depois vocês olhem, essa peça do candelabro, ela tinha que ter exatamente aquelas peças que estão naquela foto, porque tem alguns candelabros, tem alguns castiçais que não tem os detalhes que estão descritos aqui nessa palavra. Então vamos descrever aqui para depois vocês olharem lá minuciosamente. Eu vou ler de novo, porque a primeira vez que a gente lê, a gente só lê. Agora que a gente presta atenção nos detalhes, tá bom? Então vamos lá de novo. Faça um candelabro de ouro puro e batido. Então, ouro puro fala de divindade, ouro puro fala da presença de Deus, tudo que diz respeito à santidade de Deus e ao próprio Deus fala de ouro, tá? Tudo que na Bíblia tiver ouro fala de santidade, fala de divindade, fala do próprio Deus, fala do que ele é, da essência de Deus, ok? O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Então, essa peça, o candelabro, ela não deveria ter divisões, ela não deveria ter separações, emendas, ok? Mas essa peça, ela deveria ser uma peça inteiriça, ela é completa, ok? Inteira. Versículo 32. 6 braços sairão do candelabro. Então, eu tenho uma haste, ok? Eu tenho uma haste que é a base dela, e dessa haste, dessa parte em pé, saem 6 braços, 3 para cada lado, ok? Então, 3 para um lado e 3 para o outro. Esse é o que está falando. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor. Então, em cada um desses 6 braços, acompanhem comigo que depois vocês vão olhar lá na foto. Em cada um desses braços tinha que ter 3 botões
de flor em cada braço. Então, na extensão desse braço, deveria ter botões de flor, ok? Dessa amêndoa aqui. Então, deveria ter. Então, se nós temos 6 braços, ok? Acompanhem comigo a conta para vocês entenderem. E se em cada braço tem 3 botões, então eu tenho 3, 6, 9 botões de um lado e mais 3, 6, 9 botões do outro. Completada aí a visão, vocês vão olhar depois no desenho. Então vamos lá, vamos voltar de novo. Olha aqui para mim, todo mundo. Olha lá. Então eu tenho uma haste, que é a parte central do candelabro, que é a que segura. Depois dessa haste, a palavra está dizendo que sairiam 6 braços, 3 de cada lado, ok? 3 braços de cada lado saem desse pedestal, dessa haste. E em cada braço que sai dessa haste, deveriam ter 3 botões de flor de amêndoa, ok? Então, em cada haste sai 3 botões. 3 botões de rosa, vamos dizer assim, só para vocês entenderem. Depois vocês vão olhar lá na foto. Então, em cada haste sai 3 botões. Então, eu tenho 3, 6, 9 botões, ok? De um lado. E do outro lado, de novo, ó, 3, mais 3, mais 3, 9 botões. Então, eu tenho 6 braços e tenho 9 botões de rosas de amêndoa, ok? Então, quem estiver anotando ou quiser anotar, então, eu tenho uma haste com 6 braços e 9 botões de flor de cada lado. 3 em cada haste, que dá 9 de um lado e 9 do outro, ok? Vamos lá. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Versículo 34. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Então, agora, na haste, eu tenho os mesmos botões, as mesmas flores, né? Subindo agora. Então, eu tenho 4 flores de amêndoa na haste. No pauzinho central aqui, né? Eu tenho 4 botões. Vocês vão ver lá na fotinho também. Então, a mesma flor. Versículo 35. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faze-lhes também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que ilumine a frente dele. Então, em cima dos 6 braços lá, eu tenho o final, né, da peça, que são os botões de amêndoa lá em cima, aonde ia o fogo, aonde ia as lâmpadas, ok? Aonde se derramava o azeite para queimar e ter luz nesse candelabro lá dentro do templo, ok? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Versículo 37. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Então, em cima da peça tem as 7 lâmpadas, né? O lugar onde ia se iluminar, onde ia se colocar o azeite. Versículo 38. E aí tem os cortadores, né? Que iam apagar o fogo. É isso que ele fala que também tem que ser de ouro puro. E o versículo 40 é o mais importante de todos. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, esse candelabro, essa peça que Moisés está, então, agora descrevendo para que ela fosse confeccionada pelos artesãos, Deus está dizendo para ele ter cuidado para que ele faça exatamente como o que foi mostrado no monte. Então, tudo que Moisés construiu, isso eu já sei que vocês sabem, mas eu vou só reiterar, todo o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, todo ele, todas as peças e tudo que foi feito ali, foi dado como modelo para Moisés no monte. Enquanto ele estava com Deus no monte, Deus então dava esse desenho, dava esse projeto para Moisés. Então, nada do que Moisés construiu no tabernáculo era por acaso. Nada. Escrevam isso também em letra garrafal aí para vocês. Nada do que foi construído por Moisés no tabernáculo era por acaso. A flor,
as hastes, cada flor em cada braço, tudo isso tinha um porquê de ser colocado ali. E nós vamos entender isso de forma ampla e maravilhosa nesse primeiro capítulo de Apocalipse. A gente não pode sair desse capítulo 1 sem entender com clareza o que é o candelabro. Por que eu não posso sair dessa aula, desse capítulo 1, sem entender o que é o candelabro? Porque o candelabro é a igreja. Então eu preciso entender o que é ser um candelabro. Para que serve um candelabro? Para que ele era usado, o candelabro, dentro do tabernáculo? Então, todas essas questões, elas precisam ser respondidas, porque a palavra está sendo clara em dizer que o Filho do Homem, Jesus aqui, com essas descrições que João dá para nós, ele está no meio, ele está entre os candelabros. Ele não usa outra palavra. Ele não usa ele está no meio do seu povo, ele não usa ele está no meio da igreja, ele não usa ele está no meio dos crentes que são convertidos de verdade, ele não usa ele está no meio daqueles que são santos. Não, ele diz que Jesus está no meio dos 7 candelabros. Ele está no meio das 7 igrejas, no caso aqui do contexto de Apocalipse. Então é isso que a gente precisa entender. Se eu não entender a peça do candelabro, se eu não entender o que é o candelabro, então para tudo, porque eu não vou entender Apocalipse. Eu não vou entender as cartas que Jesus manda para cada uma das igrejas de Apocalipse. Então a gente precisa entrar nisso e se aprofundar nisso. Outra coisa que nós vamos deixar para a próxima aula vai ser os 2 temas que a gente vai falar bastante. Eu vou já deixar isso pronto. Hoje eu tinha deixado a questão do candelabro. Eu acredito que semana que vem a gente consiga falar sobre ele e a gente termine. E a outra coisa é o que Jesus diz aqui no finalzinho do versículo 18. Leiam comigo aí rapidinho, a gente já vai terminar. Ele diz assim, ó, versículo 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E o quê? E tenho as chaves da morte e do Hades. Tem algumas versões que tá inferno aí, né? Mas a melhor tradução para essa palavra no grego é Hades mesmo, tá? E nós vamos entender por quê. Então aí não tá se falando do inferno. Por que não tá falando do inferno, Elisângela? Porque na verdade o inferno ele não tem chave, ok? Nós vamos entender por que o inferno não tem chave. O que Jesus tomou da mão do diabo com a morte de cruz, durante o período em que ele esteve morto, que ele foi até as profundezas da terra e ele tirou da mão do diabo, foi as chaves da morte e do Hades. Então nós vamos entender o que é essas 2 chaves, ou essas chaves que Jesus então tem em suas mãos. Ele agora é o detentor. Para que usa a chave, gente? Alguém quer responder rapidinho para nós? Abrir. Para abrir ou para? Abrir. Para abrir ou para? Ou para fechar. Opa, então chave serve para uma coisa ou para outra, ok? Ou serve para abrir ou serve para fechar. Então ela tem essas 2 funções. Ela não tem somente a função nem só de fechar e nem só de abrir, mas uma chave é algo poderoso que me dá essas 2 possibilidades, ou de abrir ou de fechar. Então nós vamos falar sobre isso também, sobre essa chave que esse que está vivo, esse filho do homem aqui que João tá vendo, ele tem na mão dele agora, ele detém as chaves da morte e do Hades, ok? Então semana que vem a gente vai falar sobre isso. A aula passa muito rápido, tinha muita coisa pra gente já falar, mas graças a Deus por isso, porque a gente tem caminhado, eu fico feliz, a gente tem caminhado debaixo de uma pisada firme, de uma pisada com substância. A gente tem pisado sobre o solo muito, muito firme, que é realmente caminhar dentro da palavra com firmeza, com exatidão, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí entendido a aula de hoje. Se alguém ficou com dúvida sobre alguma coisa, pergunta aí no final ou pergunta depois lá no WhatsApp que a gente vai falando, tá bom? Então, semana que vem a gente vai falar sobre o candelabro, que é as 7 estrelas aí, né, também, que tá na mão direita de Jesus, e sobre as chaves da morte e do Hades.
tá bom? Pastor, por favor, a palavra, pastor Toninho, e aí já ora por nós, por favor. Então, foi de muito proveito. A aula foi muito tranquila hoje e bastante conhecimento e sabedoria.